Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Catiane e eu tô aqui para falar sobre a hanseníase. O dia 26 de janeiro é o Dia Nacional de Combate e Prevenção à Hanseníase e o Dia Mundial contra a Hanseníase. Mas o que é a hanseníase, né? É uma doença infecciosa e contagiosa causada pelo bacilo Mycobacterium leprae. Então, assim, é uma bactéria e essa bactéria ela tem uma predileção pela pele e pelos nervos periféricos. Essa predileção acaba causando lesões e conferindo à doença um alto poder incapacitante. Como é que ocorre a transmissão? A transmissão ocorre através das vias aéreas, então através das secreções nasais, através das gotículas de saliva que são expelidas durante a fala, ou tosse, ou até durante um espirro. O período de incubação da doença é um período longo, um período de 3 a 5 anos, tá? Então, assim, é uma doença, é uma das enfermidades mais antigas do mundo. Existem relatos que no século VI a.C. já existia-se referência à doença. Nessa época, a doença era conhecida como lepra, tá? Então, assim, acredita-se que essa doença ela tenha surgido no Oriente e ela tenha se espalhado através do mundo com as tribos nômades ou através dos navegadores. Os indivíduos que eram portadores de hanseníase, eles eram excluídos do convívio da sociedade ou eles eram enviados para leprosários, tá? Pois a enfermidade, ela era atribuída a símbolos negativos, como o pecado, o castigo divino, e ela era confundida com doenças venéreas. Esses enfermos, eles eram proibidos de entrar nas igrejas e eles eram obrigados a usar vestimentas especiais, além de carregar sinetas que alertavam sobre a sua presença. A pessoa estava aqui, quando ela escutava uma sinetinha, ela sabia que vinha um paciente portador de hanseníase, né, que na época era conhecido como leproso, então ela se afastava para não acontecer a aproximação e, consequentemente, o contágio ou contaminação. Então, foi o que aconteceu. Até a década de 40, esses pacientes eles eram tratados em leprosários. A medicação que eles recebiam era um fitoterápico, que esse fitoterápico era administrado através de injeções ou por via oral. Só no final da década de 40 é que surgiu a sulfona, né, que é um fármaco, e esse fármaco pôde acabar com a contagiosidade do doente. Então, assim, foi permitido a esses doentes a volta ao convívio da sociedade, a volta ao convívio da família. Mas, infelizmente, até hoje, a hanseníase é uma doença marcada pelo preconceito, pelo estigma. Existem estudos que falam que os pacientes de hanseníase estão mais propensos a desenvolverem a depressão e, por conta dessa depressão, eles cometerem o suicídio, pois as pessoas ainda acreditam que um portador de hanseníase tem que ficar afastado do convívio da sociedade. Só o que acontece? A partir do momento que esse paciente começa a fazer uso da medicação, ele deixa de transmitir a doença, tá? Então, assim, quais são os sintomas, né? A principal característica da hanseníase são manchas. Essas manchas, elas podem ser esbranquiçadas, avermelhadas, amarronzadas, pode ser em qualquer parte do corpo, só que nessas manchas existe a perda ou alteração de sensibilidade. Se você for hanseníase e tiver a manchinha, você vai colocar uma água quente, o paciente não vai se sentir. Se for hanseníase, você vai colocar água gelada em cima da manchinha, o paciente vai sentir. Então, se você tem uma mancha, mas nessa mancha você tem sensibilidade, não é hanseníase, tá? Mas o ideal é que essa mancha ela seja avaliada por um profissional de saúde para poder descartar se é ou não hanseníase. Então, assim, uma outra característica da hanseníase, um outro sintoma, são áreas do corpo que ocorre a diminuição de pelo, né? Diminui a presença de pelos e diminui a produção do suor. Além disso, inchaço nas mãos e nos pés e a diminuição da sensibilidade e da força muscular da face, mãos e pés. Qual é a classificação da hanseníase? A hanseníase ela pode ser classificada em multi ou paucibacilar, de acordo com a quantidade de bacilos que são encontrados no paciente. Existe tratamento
felizmente existe tratamento. O tratamento, ele consiste na associação de antibióticos, né, que eles são usados de forma padronizada. Essa medicação, ela é distribuída gratuitamente pelo SUS. Para o paciente fazer o tratamento, ele tem que se dirigir à unidade básica de saúde mais próxima da sua casa. Então, assim, o tratamento, dependendo da classificação, ele pode demorar de 6 até 1 ano. Então, o que acontece? Uma vez ao mês, depois que é feito o diagnóstico, o paciente tem que se dirigir à unidade básica de saúde, onde esse paciente vai ser consultado, ele tem que ser pesado, tem que ser verificada a pressão, tem que ser verificada a altura, e ele vai se dirigir para o consultório do médico ou para o consultório do enfermeiro, e lá vai ser ouvida as queixas, né, os relatos que aquele paciente tem para fazer, e aí ele vai receber a medicação para um mês. Só que a primeira dose, ela tem que ser feita na presença do profissional que está atendendo. Se for o médico, ele vai tomar na presença do médico. Se for um enfermeiro, ele vai tomar na presença do enfermeiro. Faz a dose supervisionada e ele vai para casa e faz o restante das doses sozinho, tá? Então, o SUS, ele disponibiliza todo o tratamento nas unidades básicas de saúde e nos centros de referência. Os centros de referência são para aqueles pacientes que já foram descobertos no estágio avançado e tem algum tipo de acometimento. Aqui em Teresina, o nosso centro de referência é o Centro Maria Imaculada, que fica localizado na zona norte de Teresina. Com relação à prevenção, qual é a prevenção? O diagnóstico precoce. Então, se você tem uma mancha, vá no posto de saúde para averiguar se pode ser hanseníase. O tratamento oportuno, né? Como eu falei, é um tratamento demorado, de 6 meses, pode ser 6 meses até 1 ano. Então, o paciente tem que fazer o tratamento rigorosamente, tomar todo dia aquela medicação. E a captação dos contatos, as pessoas que convivem diariamente, que passam um tempo prolongado com esse paciente que foi diagnosticado com hanseníase, elas também têm que se dirigir à unidade básica de saúde para que elas possam ser verificadas para ver se elas também não foram contaminadas, tá? Então, assim, era basicamente isso que eu queria falar sobre hanseníase. Eu espero que vocês tenham entendido. Fiquem bem e até a próxima.